Olá a todos! Essa é a segunda temporada do podcast Quero Ser Cientista, que traz mulheres que fazem parte da ciência para contar suas histórias. O projeto é uma iniciativa das professoras Camila Closato, que sou eu, professora da área de Biologia, e da professora Tatiane Caruso, da área de Química. Essa temporada traz meninas e mulheres da ciência de diversas áreas e atuações. A nossa missão é construir uma educação feminista pautada pela equidade de gênero e respeito à diversidade da nossa comunidade. Torcemos que vocês ouçam, se inspirem e se tornem talvez grandes cientistas, mas principalmente pessoas dedicadas à promoção dos direitos humanos. Bom episódio! Quero Ser Cientista, do episódio Meninas nas Ciências. Esse é um projeto do IFPR, Instituto Federal do Paraná, campus Paranavaí, que fica no noroeste do Paraná. Eu sou a professora Camila Closato, sou professora da área de Biologia e eu coordeno esse projeto junto com a professora Tatiane Caruso, que é a vice-coordenadora, que está aqui com a gente. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Tatiane, sou da área de Química aqui do campus. Trabalho mais com ensino superior esse ano, mas também conheço aí um pessoal do ensino médio. E como a professora Camila falou, eu auxilio aqui no projeto do podcast. Muito bem. Então, estamos voltando com o podcast Quero Ser Cientista, né? O ano passado, em 2022, nós entrevistamos algumas cientistas mulheres que tiveram carreiras de muito sucesso, carreiras sólidas em diversas áreas de atuação. Foi na química, na biologia, paleontologia, na física. Foi uma experiência muito interessante conectar o IFPR, o nosso campus, com pesquisadoras tão atuantes nas suas áreas, e a gente tem certeza que ouvi-las contar as suas experiências e as suas carreiras inspirou bastante as nossas ouvintes, né, de alguma forma. Mas a gente sente que pode fazer ainda mais. E nessa temporada, nós iniciamos com um episódio que vai trazer meninas de idades muito próximas às das nossas alunas, ou mesmo idades iguais, e que têm atuações fortíssimas já nas suas áreas científicas, né, de muito destaque. Nós começamos a pensar esse episódio ano passado, depois de uma conversa com a nossa aluna Júlia, que é a nossa estudante querida, que também está conosco na conversa de hoje. Isso foi logo no início das gravações da primeira temporada. Ela veio falar com a gente de um certo grupo de meninas que atuavam em ciência, e a vontade de realizar o episódio cresceu bastante quando se aproximou do dia 11 de fevereiro desse ano, de 2023, na data que se comemora, desde 2016, o Dia Internacional das Mulheres e Meninas nas Ciências, que é fruto de uma iniciativa das Nações Unidas e da Unesco. Essa data foi criada para dar destaque e direcionar esforços para a participação mais igualitária de mulheres e meninas nas ciências, partindo do pressuposto que é necessária uma educação de base voltada para isso, para que as meninas sejam estimuladas desde cedo. De acordo com o portal da USP Mulheres, os dados da ONU e da Unesco apontam que as mulheres representam menos de 30% das pesquisadoras do mundo todo, e demonstram que ainda persistem as barreiras e a baixa representatividade dessas mulheres e meninas, principalmente em áreas como ciência, tecnologia, engenharia e matemáticas, que são as áreas STEM da sigla no inglês. Então, pensando nisso, hoje nós temos muita honra e orgulho de conversar com as meninas que furaram essas barreiras e ainda muito novas, muito jovens, já estão participando e contribuindo com a ciência a todo vapor. Hoje temos 3 convidadas aqui com a gente. Uma delas é uma conhecida do nosso público, é a Júlia, que eu já mencionei, nossa estudante, querida por nossos professores, já participou em vários projetos no IFPR. E nós temos 2 convidadas que falam com a gente de longe, de Minas Gerais e do Distrito Federal. Depois me corrijam se eu estiver errada. E elas estão conectadas com a gente hoje pelo Google Meet. Então, aqui no estúdio estou eu, a Camila, a professora Tati e a Júlia. E a Mariana e a Tatiana, que eu vou apresentar para vocês, estão via Google Meet. Então, a gente vai começar com a Tatiana. Eu vou apresentar para vocês quem é a Tatiana Ferreira. Ela tem 19 anos e desde os 16 atua em frentes de combate às mudanças climáticas e ao meio ambiente.
Ela já participou de diversos projetos de sustentabilidade e engajou mais de 2.000 estudantes jovens em eventos e outras iniciativas. Ela já coordenou iniciativas de educação climática, como a Comunidade Brasileira da Climate Science, liderando simultaneamente 300 jovens brasileiros. Além de tudo isso, ela é palestrante sobre ativismo, juventude, clima e Agenda 2030, para diversos jovens que buscam dar o primeiro passo no ativismo climático jovem. A Tatiana já fez tudo isso, mas ela ainda é graduanda de Relações Internacionais na PUC de Minas Gerais, e ela está empenhada em diversas iniciativas do terceiro setor sobre clima e suas interseções sociais por meio das organizações Engaja Mundo, Global Shapers e The Climate Pulse. Tatiana, antes de você dar oi para todo mundo, você vai fazer isso logo em seguida, quem ouve a apresentação sobre você, primeiro que não acredita que é de uma jovem da tua idade, que está na graduação, né? E fica se perguntando como é que você conseguiu conectar, se envolver com tanta gente, conhecer tanta gente, criar toda essa rede de iniciativas e de grupos diferentes. Então, antes mesmo de eu te perguntar sobre como surgiu o seu interesse nesse tema de trabalho, eu queria saber como que você chegou nessa rede, como que você chegou nessas oportunidades. Teve algum pontapé? Isso foi surgindo organicamente? Como que foi? Então, dá um oi para o pessoal que está te ouvindo, nossas alunas do ensino médio e alunos também, que a gente espera que os nossos alunos também curtam essa conversa. E conta para a gente como que isso surgiu. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Primeiro quero agradecer Camila, Tatiane, também as minhas colegas Mariana e Júlia, que estão sendo entrevistadas hoje comigo. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje. E bem, essa primeira pergunta já pega exatamente no calo. Realmente, quando eu falo que tenho só 19 anos, as pessoas se assustam um pouco ao ver todas essas outras iniciativas. E, na verdade, tudo começou, assim, bem de surpresa. Estava em ano de pandemia, então as coisas estavam muito incertas, foi 2020. E uma colega minha me apresentou a Climate Science, que era essa organização que eu participei até o final do ano passado. E até lá, eu ainda não tinha muito conhecimento sobre ciência climática, para ser sincera. Eu já estava envolvida em causas assim, sociais de educação, em levantes e etc., mas não tinha ainda essa noção sobre ciência climática. E foi exatamente a partir desse convite de uma colega que se juntou essa questão da oportunidade e momento, e eu decidi experimentar e ver se eu ia gostar, enfim, e deu super certo. Depois disso eu me apaixonei pelas ciências climáticas e estou aí até hoje dentro dessa área, não mais na Climate Science, mas agora em outras iniciativas. Então, foi, assim, de surpresa que eu entrei nesse mundo do terceiro setor, inclusive, né, de voluntariado, mas foi uma experiência muito rica para mim, especialmente naquele momento que eu estava no último ano do ensino médio, em ano de pandemia, no primeiro ano de pandemia, então, sem saber muito como que iriam ser as coisas no futuro. Então, tudo isso me deu um norte para eu construir o meu futuro depois. Muito bom, muita coisa começa de aceitar um convite, né? Ainda mais nessa época de pandemia que tudo ficou muito complicado. Tatiana, você faz parte de uma frente de atuação de ativismo em relação às mudanças climáticas e meio ambiente. E para mim é inevitável lembrar da atuação da Greta Thunberg, aquela jovem ativista ambiental sueca, né, que apareceu muito na mídia durante bom tempo, né? E que teve um papel muito importante na visibilidade dessa área, né? Ela trazia esses temas e ela estava nas redes o tempo todo, tanto em páginas sérias de jornalismo sério, quanto em memes que foram surgindo, né, ao longo desse tempo. Mas o fato é que ela trouxe visibilidade para esse chamativo das mudanças climáticas, né? Eu queria saber se você sente que ela foi uma inspiração para você, para o seu trabalho. E aí, pensando nisso, né, se ela te influenciou de alguma forma, pensando que ela esteve muito nas redes durante algum tempo,
Você sente que você também pode ser essa influência para algumas pessoas, né? Você sente que atuações como a sua também pode levar jovens a terem essa conscientização sobre o meio ambiente, né? Ou seja, fala um pouquinho para a gente sobre o papel dos influenciadores, tanto para você, enquanto pessoa que é influenciada, quanto para as pessoas que estão seguindo também o seu trabalho. Como que você percebe isso? Olha, Camila, é incontestável que a Greta ela deixou mesmo o tema de mudanças climáticas no mainstream, no foco global. Ela faz um trabalho incrível, isso é incontestável mesmo. Mas, para ser bem sincera, ela não foi a minha maior inspiração. Não que ela não tenha coisas semelhantes a mim, por exemplo, a gente tem quase a mesma idade, se eu não me engano, ela tem 20. Mas as causas, mesmo dentro do mundo climático, elas são bem diferentes, dependendo de qual região que você está. Então, a Greta, ela tem uma... Apesar dela entender o ponto de privilégio que ela está e etc., a gente está falando de uma pessoa do norte global. Então, as pautas que ela está discutindo ali são completamente diferentes das pautas do sul global e que a gente convive diariamente. Então, às vezes, eles estão lá discutindo qual o carro que eles vão comprar, se vai ser um de eletrificação ou se vai ser um à base de hidrogênio. Enquanto isso, a gente está discutindo aqui como que as mudanças climáticas vão impactar no preço do mercado, ou a gente está discutindo, por exemplo, os eventos extremos que acontecem aqui no Brasil e o luto de milhares de famílias que perdem pessoas anualmente ali. Então, assim, ela é uma pessoa incrível, a Greta, eu acompanho o trabalho dela, mas eu acho que as minhas maiores inspirações foram realmente pessoas brasileiras e que estão atuando localmente. Então, tanto pessoas que eu conheci nesses coletivos que eu participei, em outras reuniões, como também outras pessoas que eu acompanho de longe. Então, tem aí Amanda Costa, Renata Varenga, do Poder Clima, tem a Amanda Soares, que é minha colega, parceira no The Climate Pulse, e também a Natália Tsuyama, do Engaja Mundo, Amanda Costa. Então, assim, são nomes mais locais que eu acho que me inspiram muito mais a entender essas intersecções de clima, porque no Brasil, que é um país tão diverso, a gente precisa pensar nessa questão local para aí a gente expandir para o global, que é o que a Greta faz mais. E apesar de eu ser uma pessoa que está estudando relações internacionais e querendo ser essa internacionalista no futuro, eu acho que o local ele tem um ponto de muito destaque, né, nesses momentos, e a gente entender essas intersecções. Então, clima com saúde, clima com raça, clima com gênero. E eu acho que essas pessoas, essas influenciadoras que eu citei, elas acabam me influenciando muito mais. Eu fico super feliz que a gente está alcançando o mainstream das coisas e os conteúdos de mudança climática estão alcançando mais públicos. E isso, claro, se deve com certeza à Greta, mas também o trabalho incrível que essas outras mulheres brasileiras vêm fazendo, trazendo essas intersecções e trazendo também para o nosso dia a dia. Perfeito, não poderia ficar mais feliz com a resposta que você deu, foi muito legal mesmo. E que você tenha citado mulheres, né? Você citou só mulheres que te influenciam, que estão nisso junto, né? Nesse ativismo agora juntos. E me lembrou o conceito que a gente, de vez em quando, a gente fala dele em sala de aula, mas ainda é muito pouco conhecido, né? Que é o racismo climático, né? Você estudando relações internacionais, com certeza acaba esbarrando com esse termo, né? Principalmente na área que você atua. Você quer falar um pouquinho para a gente sobre a sua experiência com isso, ou dar alguma dica, assim, do que a gente possa conhecer mais? Olha, legal você ter trago isso. Eu estou fazendo um curso sobre racismo climático e ambiental,
Então é um tema que eu tô, assim, super apaixonada no momento. Porque é isso, como eu falei na minha resposta anterior, o clima ele tem muitas intersecções. E quando a gente está falando dos impactos das mudanças climáticas, a gente está falando de um CEP, a gente está falando de uma raça, a gente está falando de gênero, não tem como. E, enfim, tem pessoas que são mais impactadas por isso. No Brasil, a gente vê isso principalmente na população de periferias, na população originária, né, indígenas, também o pessoal do povos quilombolas e etc., que são pessoas que são mais vulneráveis a esses tipos de eventos extremos. Então, atualmente, no Brasil, a gente vê muitos eventos extremos acontecendo, principalmente por conta das chuvas totalmente irregulares. Isso tem total intersecção com o clima. Inclusive, a TCP, que é o The Climate Pulse, que eu estou participando agora, a gente vai criar uma formação para agentes de saúde relacionado a eventos climáticos extremos e como isso impacta essas populações. No caso, a gente vai fazer isso em Recife, que é uma das cidades que mais vai ser prejudicada pelas mudanças do clima no Brasil. Se eu não me engano, é a primeira cidade que vai ser impactada. Então, a gente vê essa diferença. Então, quando a gente fala, por exemplo, na pandemia, o vírus, né, do Covid, ele foi, com certeza, relacionado às mudanças climáticas. E aí, quando a gente vê quem foram as pessoas que mais sofreram com esse vírus, a gente reflete de novo essa questão do racismo ambiental. Então, sempre quando a gente vai pensar nessas questões de mudanças climáticas, como que a gente pode mitigar, quem são as pessoas mais impactadas, a gente precisa pensar sobre a ótica dessas populações. E, enfim, tudo isso se conecta em vários temas, como eu falei, gênero, saúde, educação, tudo isso é conectado com o clima. Perfeito, interseccional, né? Muito bom. Tatiana, eu queria fazer um episódio só sobre isso. A gente vai ter que remarcar para fazer um só sobre as intersecções de clima e sociedade, né? Bora, já quero. Vamos fechar. Mas a gente tem mais duas pessoas para conversar hoje. Então, por enquanto, eu agradeço a Tatiana, mas já a gente retorna com ela. Enquanto isso, eu vou passar a palavra para a Tati, que vai fazer a entrevista com a nossa próxima convidada. Bom, então agora a gente vai falar com a Mariana Vale Taveira. A Mariana, ela tem só 16 anos. Ela é estudante do último ano do ensino médio e apenas com 15 anos ela foi reconhecida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação pela sua descoberta de 13 asteroides. Além disso, ela é medalhista em competições científicas nacionais e internacionais, desenvolve pesquisa em cosmologia e é uma verdadeira apaixonada por ciências, como nós aqui nesse grupo hoje, todas. Então a gente vai perguntar primeiro para a Mariana, que nós vimos que no seu perfil do LinkedIn fala que você quer ser astrofísica. Então a gente quer saber como que é para você ser uma menina da sua idade, ter já tanto destaque nessa área, e como que as pessoas enxergam quando você vem, né, que você quer fazer astrofísica. Que eu até lembro quando eu fazia faculdade e falava que eu fazia química, as pessoas falavam assim, você é louca. Eu quero saber como que é para você quando as pessoas sabem que você quer ser astrofísica, e como é ter esse destaque que você já tem nessa área. Bom, prazer, pessoal. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Mari, sou de Brasília. E, bom, eu acho que antes de falar sobre o meu interesse em astronomia específica, eu começo falando sobre o meu interesse pelas ciências, né? Que foi um processo bem construtivo, assim. Então, desde pequena, eu tive esse privilégio de crescer em uma família que sempre me incentivou nessas áreas das ciências, do que eu quisesse realmente seguir. Então, eu já quis ser arquiteta, já quis ser arqueóloga, já quis ser um monte de coisa, muitas profissões, mas eu lembro até hoje que foi no 6º ano que eu coloquei na minha cabeça que eu ia seguir nessa área da astrofísica. E assim, eu queria ser uma criança imersa em kits de robótica, kits de química, fazendo aviões e foguetes caseiros, então eu realmente tinha mais essa inclinação para ciências, né? E acabei seguindo
nessa área. Eu acho que, acima de tudo, eu cresci como uma criança muito curiosa. E aí, no 6º ano, eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser astrofísica, depois que uma professora de história minha, ela pediu pra gente ver um documentário, Cosmos, do Carl Sagan. E aí, foi a primeira vez que eu ouvi o termo, né, astrofísica. Eu nem sabia o que era isso na época, mas eu coloquei na minha cabeça que era aquilo que eu queria pro meu futuro, sabe? Então, meu olho sempre brilhava nessas aulas que a gente tinha de astronomia. E aí, à medida que eu fui crescendo, eu pude me envolver com projetos que eram mais relacionados à atuação, realmente, de um cientista nessa área. Então, projetos que me mostravam como é que é o trabalho de uma pessoa dessa área. Então, e quanto à admiração, né, pela área, realmente muitas pessoas acham uma coisa não tão usual, né? É uma área bem específica aí da física. Muita gente até pergunta se eu não prefiro fazer física e depois me especializar, mas eu realmente tenho esse plano, né, de seguir direto na astrofísica. E é realmente uma área muito complexa, abstrata, que requer muito trabalho e dedicação para ser compreendida, mas também é muito fascinante e inspiradora, né, com as descobertas e avanços que elas podem mudar a maneira como a gente vê o mundo e o universo ao nosso redor. Então, eu acho bem importante que as meninas, as pessoas sejam encorajadas, né, a se interessar pela ciência, assim como eu fui, e apreciar o potencial de transformação da ciência. Eu acho que é uma área bem fascinante, né? Apesar de ser muito difícil, como você falou, né? Já no 6º ano já surgiu o seu interesse. Eu acho que é legal que as meninas que escutam a gente também, né? Que pensam que tem interesse, que vão atrás, né, que persistam nisso, porque às vezes a gente pensa, é muito difícil, eu não vou conseguir, né, trabalhar com isso. Mas não, a gente tem que, né, fomentar esses nossos sonhos para ir atrás, como você está fazendo. E a gente sabe que você tem ou já teve muitas funções como monitora, bolsista, iniciação científica, colaboradora, pesquisadora, mesmo ainda estando no ensino médio, né? Tanto no âmbito nacional quanto internacional. Então a gente queria saber como que foi surgindo essas conexões para você, para dar dicas também, né, para quem quer seguir essa área, se participou de editais, seleções, foi por pessoas que conheciam você e te chamaram, como que foi mais ou menos isso? E como que você balanceia todas essas funções, ou a que você está exercendo agora, por exemplo, com a sua vida de estudante, com todos esses afazeres, né, que a gente acaba acumulando? Como que você concilia tudo isso? Bom, então, eu sempre fui uma pessoa que adora se engajar em projetos independentes, né? Eu sempre estava buscando mais do que me era apresentado na sala de aula. Então, quem me conhece sabe que eu gosto de me enfiar em um monte de projeto que aparece. Então, eu tive meu primeiro contato participando das Olimpíadas Científicas, né? A primeira Olimpíada que eu participei foi a OBA, né? Que é a Olimpíada de Astronomia. E a partir daí, eu acho que realmente uma coisa leva a outra. Então, eu acho que o Google foi meu melhor amigo. Eu fui descobrindo vários projetos voluntários, mais Olimpíadas, outras competições e mais recentemente a pesquisa, né? Atualmente eu sou bolsista em um colégio particular, então a gente não tem esse fomento à pesquisa. Então, é realmente uma pesquisa independente, de ir e contratar professores. Então, realmente a gente está lá exercendo, né, esse protagonismo de ir atrás para se desenvolver. E aí, também tem a questão do networking, né? Então, muitos colegas que eu conheci em alguma competição, a gente acabou se juntando para fazer outros projetos posteriores. Então, é o famoso networking. E a gente vai criando realmente essa rede, uma rede de gente que se interessa pelo mesmo assunto, e realmente uma rede de apoio. E em relação à organização, vou confessar que não é fácil, né? Ainda mais estando no último ano do ensino médio, com essa pressão de fazer vestibular. Então, além disso, tem todos os projetos que eu participo, e o que eu faço realmente para tentar não ficar louca é ter um planejamento semanal balanceado, uma lista de afazeres, então uso bastante, por exemplo, o Google Agenda, e realmente, assim, saber priorizar as tarefas. Então, eu ainda estou na escola, é uma etapa que eu, infelizmente, não posso pular, estou no último ano, então não posso negligenciar meus estudos, mas, ao mesmo tempo, eu acho importante eu estar engajado em projetos que me façam desenvolver enquanto pessoa e enquanto profissional. Então, é realmente saber me planejar e priorizar as tarefas de cada projeto ou da escola. Parabéns pela sua iniciativa mesmo de participar dos projetos, mesmo sem ter, né, esse apoio financeiro que é tão importante, que a gente precisaria ter aí das
iniciativas públicas, né? Infelizmente não tem o suficiente. Mas parabéns. Então, acho que já fica a dica aí, né, para as meninas e meninos também que quiserem seguir nessas carreiras, que é importante participar dos projetos para ter essa rede, como você falou, né, de contatos e cada vez crescendo mais dentro da área. E a nossa última pergunta para você, Mariana. Estamos curiosos, né? Porque vimos que você descobriu 13 asteroides, então a gente quer saber como foi, né, essa descoberta, porque é uma descoberta muito importante, especialmente na sua idade, é um marco científico. Então a gente queria que você contasse para a gente um pouquinho desse processo, como que isso foi possível, se surgiu a partir das suas observações ou se teve algum outro processo ali inusitado ou curioso, quais as oportunidades que essa descoberta também gerou para você, né? Que eu acho que também é uma coisa muito importante e pode ter gerado novas oportunidades para você. Então conta pra gente como foi essas suas grandes descobertas. Bom, então, eu fiquei sabendo por meio de uma amiga, aí de novo a importância da rede de apoio, de um projeto internacional chamado International Astronomical Search Collaboration, né, colaboração internacional para pesquisa astronômica, que é um projeto de fomentar a ciência cidadã, né. Então, eles têm uma parceria com o MCTI e aqui no Brasil eles têm o projeto Caça Asteroides, né. Então, basicamente, o intuito desse projeto é a gente se juntar com participantes, né, ao redor do Brasil para buscar novos asteroides. Então, basicamente, a gente recebe pacotes de imagens captadas por um telescópio no Havaí e a gente tem que analisar elas por meio de um software. E o objetivo é realmente encontrar nessas imagens do céu asteroides. E ao a gente analisar essas imagens, a gente faz um relatório e envia para a comissão do programa. E aí eles dão uma confirmação se o que você marcou lá na sua análise é um asteroide ou não. E aí eu tive a notícia, né, de que eu tinha descoberto um asteroide, e a partir daí eu continuei participando do programa ao longo do ano e fui fazendo mais descobertas, né. E aí no final do ano, o MCTI convocou, eu acho que 50 participantes do projeto Caça Asteroides para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, onde a gente recebeu medalhas do Marcos Pontes, que era ministro na época, e do coordenador, né, dessa colaboração internacional de pesquisa, que é o Patrick Miller. Ele é um professor de física numa universidade no Texas, e aí a gente teve essa entrega de medalhas aqui em Brasília. Então eu já sou daqui, mas vieram participantes de todo o Brasil, foi muito legal, para aumentar essa rede de contatos e para ouvir histórias, né, de outras pessoas. Então, todos nós juntos, eu acho que a gente conseguiu localizar 1.420 asteroides. E, assim, é um projeto muito legal. Qualquer pessoa pode participar. É só jogar Caça Asteroides MCTI no Google, que eu acho que é o primeiro link que aparece. Não tem restrição de idade, nem de nível de formação. Então, é muito legal para quem se interessa por ciência ou até para quem só é curioso mesmo. Sim, muito legal. Porque, como eu falei, né, é um tema muito interessante que muitas pessoas gostam, apesar de não querer se aprofundar na parte física, né? Mas acho que desperta muita curiosidade e interesse de quem gosta das ciências. Mas parabéns por todas as suas conquistas, Mariana. Acho que você tem um futuro brilhante aí pela frente, né? Vamos ouvir muito falar de você ainda. Obrigada, né, por ter aceitado o nosso convite, ter participado. No finalzinho a gente vai voltar aqui, né, para finalizar, mas agora a gente vai conversar com a Júlia, que é a nossa aluna aqui do ensino médio e que nos colocou em contato com as outras meninas também. Muito bem, Júlia está aqui com a gente hoje. A Júlia é uma grande querida dos professores, dos alunos, alunas do IFPR. Ela já participou em um monte de projetos. Em 2021, ela foi bolsista de um projeto de inovação para a produção de material audiovisual para redações do vestibular do PAS, da UEM. No mesmo ano, ela participou do projeto de extensão Musicarte, ministrando aulas de teclado e fez parte do coral juvenil. Em 2022, ela fez parte da rede interdisciplinar de aprendizagem colaborativa do grupo Humana Team, da UEM. Nesse projeto, ela colaborou em atividades que promoveram a iniciação de crianças na rede pública do mundo, da STEM, que é o conjunto de áreas que a gente está tentando abordar, né? E atualmente ela faz parte de um monte de coisa, do clube de ciências do campus, do clube de matemática, do coral. Está desenvolvendo seu TCC agora, que fala sobre o diagnóstico de autismo.
Então, Júlia, primeiro, como a professora Tati mencionou, a gente queria te agradecer, primeiro, de estar aqui, de ter incentivado, foi você que incentivou a gente a buscar fazer esse episódio, de ter colocado a gente em contato com a Tatiana e com a Mariana, que a gente recebe hoje. E o que eu queria saber de você é que você é uma pessoa que, como a sua mini biografia diz, você participou de muitos projetos ao longo da sua jornada aqui no IFPR. Você está no quarto ano. Menina. Gente, ela faz tudo. Pra escolher o que eu gosto. Exato, é muito bom, né? Ter uma visão de tudo. Mas desde o início você sempre quis participar de tudo e a gente está aqui num podcast que busca justamente trazer a conscientização para o quanto é importante socializar, procurar levar para essas meninas a ciência desde o início, né? Desde a base. E o IFPR ainda é uma instituição, eu digo ainda é porque sabe-se lá até quando, mas ainda é uma instituição que promove projetos de pesquisa, de extensão e que promove essa colaboração de estudantes com professores nos seus projetos. E isso com certeza incentiva, de alguma forma, né, as pessoas, os estudantes a buscarem a vivência na ciência, a carreira científica. Eu queria saber como foi para você, né? Você sempre quis participar, você sempre soube o que você queria, você descobriu aqui, como foi a sua vivência de buscar fazer parte da ciência, como que o IFPR talvez tenha te ajudado nisso, né, nessa participação ampla que você teve. Conta pra gente sua experiência. Boa tarde, gente. Boa tarde, meninas. Agradeço também a presença da Tatiana e da Mariana por terem topado participar. Eu não tive contato antes do podcast com elas diretamente, então foi muito legal elas terem se aberto. De novo, uma rede de contatos se abre aqui, né? Conhecendo agora a Júlia. E assim, eu tenho uma família que me apoia muito e sempre me incentivou a ser muito curiosa, a participar do que eu quero, do que eu gosto. E quando eu estava saindo do ensino fundamental, eu conheci o IFPR através de uma professora de geografia lá. Ela traz os estudantes daqui para conhecer o campus, conhecer os alunos. E aí eu decidi vir para cá porque ela comentou que alguns alunos, né, fizeram um tour com a gente, comentaram que eram bolsistas de projeto. E eu fiquei fascinada, tipo, nossa, você vai estudar e vai receber por estudar aqui, que legal. E aí eu decidi vir pra cá por causa disso, mas até então eu não sabia o que eu queria, o que eu ia fazer, não tinha contato com nada de diferente, assim, além do que você vê no ensino fundamental de uma escola pública. E aí quando eu cheguei aqui, infelizmente teve a pandemia, eu tive 15 dias de aula praticamente, mas já deu pra notar o quanto o IF abria um novo olhar para as coisas. Então, desde a primeira semana de aula, eu procurei participar de projetos para acabar não postergando isso. Então, entrei em contato com a Esther para participar do Musicarte. Conversei com o Josimar para participar de alguns trabalhos que ele estava fazendo, mas o interesse mesmo veio durante a pandemia, porque você passa muito tempo, às vezes, no celular, e muitas meninas, muitos grupos de estudo surgiram no Instagram. E aí, nesses grupos de estudo, eu entrei em um, que é o Garotas na Ciência. Foi através de lá que eu conheci a Tatiana e a Mariana, que divulgava Olimpíadas. Então, como eu tinha muito tempo livre, eu queria muito participar de Olimpíada, me dedicar em alguma outra coisa. Participei já do Caça Asteroide, mas infelizmente não consegui achar nenhum. Participei de algumas Olimpíadas, recebi menção honrosa, medalhas. Então, o interesse surgiu a partir daí, porque eu vi que, poxa, eu consegui ganhar uma medalha em uma Olimpíada de nível nacional. Dá pra fazer mais coisas, sabe? Então, eu procurava participar ou em projetos de fora, ou em projetos daqui. Participei de alguns para estudos para o Enem, onde a gente desenvolveu uma plataforma de aulas para o pessoal, então, com o pessoal de fora, com o pessoal daqui de dentro, sempre procurei estar participando. E o IF, eu sinto que ele abriu os olhos para muita coisa. Quando eu entrei aqui, eu fiquei muito próxima da professora Tainara, que foi de quem eu fui bolsista. E ela é uma mulher muito desenrolada, muito pra frente, muito dedicada mesmo, e sempre me incentivou bastante. Então, o ensino médio é puxado, né? Principalmente quando você quer fazer muitas coisas. E ela sempre esteve ali
do meu lado, ou mostrando alguma oportunidade de algum projeto de nível nacional, ou mostrando alguma oportunidade para fora, porque eu penso em ir para fora em algum momento. E a Dani também, que foi alguém que me incentivou nessa área da Steam mesmo. A gente participou do Mana Team, acho que foi assim, o projeto mais legal que eu participei aqui dentro, onde a gente convida, o projeto ainda está acontecendo, né? É que agora eu não estou participando mais, mas a gente recebe crianças aqui no campus e ensina elas sobre, principalmente, coisas da área da informática. Então, a gente ensinou elas o que é algoritmos, pensamento computacional, montamos quebra-cabeça para explicar o que era um hardware, partes de um computador, componentes de um computador. Foi muito legal, foi muito gostoso. E esse contato com esse tipo de coisa no ensino médio me fez acordar, sabe? Para querer ir atrás de algo mais, sabe? Não ficar só ali. Porque senão o ensino médio acaba virando ir atrás de vestibular, estudar para vestibular. E você tem um contato, você tem uma visão muito diferente do mundo, como é de verdade. E quando você chega no mercado de trabalho e tal, você sente um choque muito grande. Então, eu procurei participar de projetos sempre por causa disso, para conseguir me encontrar, para conseguir entender o que eu gosto, o que eu quero fazer numa graduação, o que eu quero fazer, o que eu quero seguir na área de pesquisa, né? Para entender o que eu queria nessa área de pesquisa, o que eu quero fazer, o que eu quero desenvolver e deixar para o mundo também, porque qual é a graça de estar aqui e não deixar nada, sabe? Então, acho que foi mais isso, sim. Muito bom. Você conseguiu entender o que você quer, o que você gosta? Com muita dificuldade, mas sim, eu sempre gostei muito de psicologia. Desde pequena, a ideia era talvez ser pediatra, eu gosto desse contato com pessoas, mas psicologia é uma área que me deixa meus olhos brilhantes, sabe? Gosto muito, muito, muito mesmo. E eu gostei muito também da área da STEAM. Então, a ideia é seguir na área da psicologia e em um mestrado, uma pós-graduação, puxar para a parte de neurociência e juntar isso com a STEAM de alguma forma, seja trabalhando em algum projeto que envolva aprendizagem de máquina ou inteligência artificial, porque precisam de neurocientistas, ou só ficar na parte de psicologia mesmo. Eu vou ver o que o futuro reserva, mas eu não queria sair da área da informática, né? Vamos ver como as coisas se encaminham. Bem. E lembrando para quem está ouvindo a gente que as coisas podem mudar, né? Assim, vocês três, descobriram bem cedo o que vocês gostam, porque talvez tiveram muita oportunidade de contato com diversas áreas, né? Talvez pessoas que inspiraram, né, alguma área específica, mas é totalmente natural se a gente não encontrar, enquanto muito jovem, exatamente o que a gente quer fazer e mudar e tentar de novo. Isso também acontece porque realmente a escolha da profissão é muito jovem, mas o que a gente quer garantir é que haja contato, né? Haja contato com as ciências, haja contato com o conhecimento, com diversas fontes de contato, de sabedoria mesmo, de conhecimento com o que vocês podem fazer da vida. Bom, eu acho que a Júlia já meio que respondeu o que eu tinha para perguntar para todas vocês daqui nessa última pergunta, né? Queria juntar todo mundo e vendo que vocês são tão jovens, né? A Tatiana é a única que está na faculdade, né? Mas vocês estão terminando o ensino médio, né? A Júlia e a Mariana. Eu queria que vocês pensassem e nos respondessem aqui se vocês já veem se vocês têm desejos assim de como estará a vida de vocês daqui a 10 anos, onde vocês se veem daqui a 10 anos, se vocês já estão aqui hoje realizando tanto, né, fazendo tanto com as carreiras, os segmentos, onde vocês querem estar daqui a 10 anos. A Júlia quer fazer um mestrado e não sei o que, mas pode responder mais, tá, Júlia? Pode começar. Eu me imagino fazendo um mestrado ou um doutorado fora do Brasil, porque querendo ou não, você acaba tendo um reconhecimento que às vezes aqui, não que não tem, mas conhece mais pessoas e do trabalho acaba tendo um reconhecimento e um peso maior, eu acho. Enfim, ser neurocientista, eu pretendo seguir para desenvolver trabalhos que falem sobre autismo ou transtorno de bipolaridade.
duas coisas que também me interessam muito. Você está fazendo seu TCC com autismo, né? Tem a ver com isso também. E junto com a parte de informática. É como se fosse um sistema para devolver uma avaliação de dados que faça o diagnóstico de crianças autistas na pré-escola. Então, eu quero continuar seguindo nessa linha e pretendo não estar morando aqui. Ah, importante. Interessante. Vamos ver onde você estará morando, né, daqui a 10 anos. E você, Tatiana? Olha, daqui a 10 anos é muito tempo. Ainda quero experienciar muitas coisas, muitas áreas dentro de RI, né, dentro de relações internacionais, dentro da temática de clima. Mas acho que o principal objetivo no momento é estar em espaços formais, trabalhando com políticas climáticas. Daqui 10 anos a gente já vai ter passado, né, da marca de 2030, que é a marca que hoje a gente mais trabalha em clima. Então, espero que já tenha muitas portas até lá, para a gente ver como que o mundo mesmo vai se organizar dentro dessa temática de mudanças climáticas. Muito bem, para quem está super ligado em Agenda 2030, pensar de blocos em blocos de anos é muito importante, né? Ver o que foi previsto, o que foi cumprido, né? E fazer parte dessa roda. Tomara que a gente tenha boas notícias. Vamos ver. E a Vamos Mariana? esperar. Bom, em 10 anos vou ter terminado, tá terminando um PhD, e tá trabalhando como pesquisadora em algum centro de pesquisa internacional. E uma vez estando fora, eu também tenho planos, né, de voltar para o Brasil para liderar a próxima era de pesquisa em astronomia aqui no Brasil. Eu também tenho vontade de trabalhar com o Programa Espacial Brasileiro. Muito bem, muitos planos. Vamos ver se daqui a 10 anos a gente ouve esse episódio e vê no que deu, né? O que vocês realmente fizeram, se seguiram outras áreas, muitas surpresas podem acontecer, né? Sabe o que eu queria para 10 anos? Que o Brasil valorizasse a ciência para essas pessoas maravilhosas como vocês não quererem ir para fora, mas eu entendo que, né, é óbvio que a gente não tem o investimento necessário, né? Então eu também entendo o desejo de vocês irem para fora, mas vamos sonhar, né, que um dia a nossa ciência vai ser tão desenvolvida também. Isso aí. E uma última pergunta para as meninas, também para todas, né? Vamos fazer mais uma rodada dessas. Um conselho que vocês dariam para as meninas que querem ser cientistas? Vamos começar com a Tati. Olha, eu diria para aproveitar as oportunidades que o mundo dá. Então, não adianta também você ficar ali parado esperando que algo caia em cima de você e você encontrar todo o seu futuro. Experimente as coisas. Quando surgir oportunidades, cai dentro. Se você estiver disposta a isso, vai fundo. Às vezes você vai ter surpresas muito positivas nessas experiências. Às vezes não vai ter, mas tudo bem. Vocês são jovens, então dá para mudar e fazer outras coisas. Então, acho que essa é a minha maior dica aí para o público hoje. Experimente e veja aquilo que você mais se identifica. E, enfim, corra atrás disso. Sim, ótimo. Mariana? Bom, acho que meu principal conselho é bem clichê, mas acreditar em si mesma, independentemente do que as outras pessoas possam dizer. Estude bastante, invista na sua educação, procure pessoas que possam te orientar e te apoiar na sua jornada, participar de comunidades, se manter curiosa e não se deixar intimidar, né? Infelizmente, ainda existem muitos estereótipos em relação a mulheres nas ciências, mas não deixar isso te impedir de seguir sua paixão. E a Júlia? Acho que eu diria para ter e cultivar boas amizades. Meu pai sempre fala que a vida é relacionamentos, e é verdade. Então, eu acho muito importante manter em volta de si mesmo uma rede de apoio muito boa, de pessoas que te incentivem a não desistir, porque vão ter diversos momentos que você vai querer desistir, que não vai querer seguir atrás do seu sonho, às vezes por causa de algum empecilho, e ter pessoas ao seu redor que fomentem você ir atrás do que você quer
e que deixa florescer o que você tem de melhor, ajuda muito, é de extrema importância. Não só cultivar também, como buscar conhecer outras pessoas. A Mariana conheceu muita gente em diversos projetos, eu conheci muitas pessoas, acredito que a Tati também, a Climate Science é uma rede muito grande, e você acaba conhecendo novas pessoas, projetos novos, e tendo outros tipos de vivência que se você ficar só numa bolha fechada, acaba não tendo. Sim, acho que as três, cada uma falou uma coisa diferente, né? Então, ótimo. Acho que são ótimos conselhos para as meninas que querem seguir aí na área, né? Tudo muito importante. Muito obrigada, meninas. A gente que agradece. Eu acho legal que vocês tenham falado isso, porque foge do estereótipo daquela pessoa cientista solitária, né? Que faz tudo sozinha, que se isola. Não é nada disso, né? As conexões são realmente muito importantes, como as que a gente está fazendo aqui, que eu espero que quem nos ouça também se sinta incentivado a fazer, né? Então, muito bom conversar com vocês, foi muito inspirador. Espero que inspire quem estiver ouvindo a gente também. Vou deixar na descrição do episódio as redes de vocês, os contatos de vocês, para o pessoal, para as meninas, né, procurarem vocês e continuar essa rede de apoio, de conexões. Agradeço demais e desejo muito sucesso na carreira das três, que todas as projeções dos próximos anos se concretizem para vocês e que vocês possam estar mais em contato com a gente aqui no IFPR também, ajudando a gente a incentivar as nossas futuras alunas a seguirem carreiras como vocês. Muito, muito obrigada mesmo pelo convite, pelo espaço na agenda. Agora, vocês têm muitos compromissos, tenho certeza que tem muita coisa para fazer, então, muito obrigada mesmo pela participação. Eu e a Tati agradecemos. Sim, obrigada, meninas, gente. muito obrigada. Eu fiquei muito feliz de conversar com vocês, ver se vocês são mesmo pessoas inspiradoras. E obrigada pela presença, obrigada por todas as suas falas. Eu fico muito feliz de ver as meninas assim, voando nas ciências. Obrigada por nos receberem. Mas e vocês duas? Como se imaginou daqui 10 anos? Olha, isso não estava Velha. Olha, já que aposentar é um horizonte distante, né? Bem distante, eu espero contribuir bem mais para a equidade de gênero, para as questões de interseccionalidade, de raça, de classe, com a minha atuação na educação, que é onde eu acho que eu me encontrei e que eu espero poder agir durante muitos anos. Mas eu espero, como a Tati falou, que a gente tenha valorização para isso, que a gente tenha recursos para isso, que a gente tenha uma sociedade que saiba olhar e valorizar essas questões também. É isso. E você, Tati? Eu também, eu sempre não, né? Desde que eu me tornei professora, eu me vi com esse papel de educadora, de fazer aquele pouquinho de diferença no mundo. Então, o que eu espero é sempre cada vez mais contribuir com as minhas pesquisas. Eu mudei muito, a gente fala essa questão de mudar, né? Eu me formei em química, pensando em química pura e aplicada mesmo. Nunca pensei em ir para outras áreas. Hoje eu sou uma professora da área do ensino de química, então eu penso muito mais em educação, meus projetos são focados em outras coisas também, em pautas sociais que antes eu achava que não teriam nada a ver com química e que hoje eu vejo que tem tudo a ver, assim como a Tatiana falou ali, né, das questões climáticas e toda essa relação aí que tem com o racismo, com a nossa região aqui, né, do sul do planeta. Então eu vi muito mais como a ciência sim tem relação com isso e hoje em dia meus projetos são muito mais voltados para isso. Então eu imagino que daqui a 10 anos eu vou aprimorar ainda mais, né, esse meu conhecimento sobre essa área e espero contribuir mais com pesquisas sobre isso também. Que chique. Justamente, como eu falei, vocês estão muito novas para saber o que vão fazer durante toda a vida, né? Eu e a Tati nos formamos e aí a gente está atuando em áreas diferentes, Que a gente né? não De certa imaginava. forma, que a gente imaginava. E que bom, né? Que bom. Então, que a gente possa abraçar as mudanças também, que é sempre pode ser positivo, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, E pessoal. até a próxima, que eu espero encontrá-las de novo por aí. Até, beijos. Beijo. Tchau. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Esse foi mais um episódio do Quero Ser Cientista.
Esperamos que você tenha gostado de ouvir a conversa e esteja interessado em saber mais sobre os assuntos que abordamos. Na descrição do episódio podem constar dicas das nossas convidadas. Confira! Esse podcast é realizado em conjunto com o Pode Educar, ambos projetos de extensão do IFPR, Instituto Federal do Paraná, campus Paranavaí. Os projetos foram apoiados pela DIECT-PROEP, a Diretoria de Extensão, Arte e Cultura da Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFPR. A concepção do projeto, produção, pesquisa e roteiro foram realizados pelas professoras Camila Closato Lara e Tatiane Caruso Fernandes. A produção em estúdio, edição, finalização e divulgação dos episódios foi apoiada pelo projeto TEIA, coordenado pelo professor Felipe Bonifácio e executada pelos estudantes Eduardo Hermsdorf, Gustavo Sivieri e Rafaela Yoneyama. Outros estudantes também participaram na gravação e registro visual de alguns episódios, como Maria Clara Polidoro, Otávio Augusto e Vitória Moreno dos Santos. Obrigada por ouvir e até a próxima!